sobre direito imigratório, tá? É uma área que os Estados Unidos, Espanha, diversos países aí já têm um certo desenvolvimento doutrinário e jurisprudencial em cima dessa disciplina. Eu vou explicar por que no Brasil não existe ainda e está começando a pipocar agora. Na verdade, o meu não é o primeiro livro, existe já de uma procuradora do trabalho, Maria Balqueiro Lopes. Só que o foco dela é um pouco mais no trabalho escravo, de imigrantes, etc. O meu manual é um pouquinho mais técnico, separando, seccionando os status jurídicos do imigrante. Não é? Eu tentei mais ou menos estruturar a disciplina conforme o direito americano, embora hajam divergências aí de ordem técnica e ideológica, política, a estruturação do direito norte-americano. Os senhores sabem que lá não tem contencioso administrativo. Aliás, aqui no Brasil não tem contencioso administrativo. Lá existem juízes inseridos dentro do Poder Executivo. Eu estava conversando com o Dr. Renato, arrisco dizer que são mais democratas que nós, que os nossos juízes. São mais preparados para julgar contra o próprio poder onde estão inseridos. Né? Não só nas causas de direito imigratório, mas nas causas de direito internacional privado também. E aí eu queria chamar a atenção de vocês. No direito brasileiro, até hoje, né, a nossa doutrina de direito público e privado também, ela seguiu muito a doutrina francesa de direito administrativo, né, e evitou um pouco o direito norte-americano, né, a jurisprudência dos tribunais. Agora está havendo um certo refluxo, porque sincretismo processual. Não é? Para que separar ação ordinária e execução? Não tem porquê. Antigamente tinham que entrar com a ação de execução. Né? Isso vem da jurisprudência norte-americana. Oralidade nos processos. Jurisprudência norte-americana novamente. Informalidade nos atos, nos ritos. Né? Lá qualquer procedimento, até civil, de ordem civil, é começado com essa fase oral. Isso facilita bastante, agiliza os procedimentos. Né? Não significa nenhum prejuízo para as partes. Né? É bastante salutar. Então, como eu estava delineando para os senhores, até agora, o que a gente tem nessa disciplina de regulação jurídica do estrangeiro, ela está inserida dentro dos manuais de direito internacional privado. Tá? De forma muito tangencial. Né? Não vou enganá-los dizendo que essa disciplina de direito internacional, mesmo a de direito internacional privado, é muito importante para os concursos públicos. Não. Vocês têm aí uma média de 3 a 4 questões nos concursos e misturadas as questões, né? Vocês vão ter ali um enunciado e tal. Preciso conhecer. Eu vou dizer para vocês aquilo que vocês têm que estudar para o concurso para a magistratura federal. Né? A área federal, vocês sabem que os programas centrais são muito parecidos, muito semelhantes, né? Com algumas nuances. Então, eu vou indicar para vocês alguns livros, não apenas da área. Antes eu gostaria de fazer um breve parênteses. Enquanto vocês estudam para concurso, essa literatura dogmática, técnica, é importante vocês terem um outro tipo de leitura também. Até para relaxar a cabeça. Né? Quem gosta de romance, vai ler um romance. Né? Até caras, olhar a fotografia lá é bom. Né? Tentar um outro tipo de leitura, não apenas atividades físicas. Né? Eu sei que o pessoal bate muito nessa tecla, natação, corrida, caminhada, que é um excelente esporte, mas leituras, para que a mente de vocês não fique muito bitolada. Os senhores sabem que o limite entre a loucura e a aprovação em concurso é bem tênue. Então, eu vou indicar 2 livros que eu considero primordiais para a evolução espiritual de vocês, para aquilo que vai enriquecer vocês. Esse livro aqui é extremamente simples, mesmo para quem não é religioso ou católico, etc. Se chama Dialética da Secularização. Tá? É um debate entre Joseph Ratzinger, que é o Papa atual, e o Jürgen Habermas, que é um filósofo ateu muito conhecido, né, e sociólogo também, na Alemanha. Nós somos juízes na nossa vida. Né? A magistratura ela vai lhe permitir simplesmente exercer um juízo, né, de justiça, buscar esses valores com o instrumentário da lei, mas se vocês, no íntimo de vocês, não estiverem prontos, vocês vão falhar. Vocês vão falhar, e isso tem acontecido na magistratura federal, estadual. Alguns juízes não gostam de advogados, chamam a gente de chato e tal, mas é perceptível. Né?
Quanto mais vocês se enriquecerem, mais vocês vão perceber a limitação de vocês e vão perceber a limitação de terceiros. E então é preciso estudar, gente, não se limitem à leitura dogmática do direito. Então, o que vocês precisam para o concurso de Direito Internacional Privado? Eu vou recomendar, tem ali uma sugestão bibliográfica para vocês, mas antes de mais nada as leis, que vocês têm que é o que cai no concurso público. Primeiro, a Lei de Introdução ao Código Civil, que hoje é chamada Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Mudou o nome, mas é a mesma lei. Tá? Essa lei, ela traz algo. Vamos diferenciar direito nacional privado e direito migratório. Qual é a diferença dos dois? Total. Cientificamente é total. O direito nacional privado cuida de critérios de aplicação da lei estrangeira em território nacional. Certo? Então vocês vão lidar com o Instituto do Reenvio, não é? Que é quando a lei brasileira faz a remissão à lei estrangeira, aplicação da lei estrangeira, e a lei estrangeira remete de novo para a lei brasileira ou para uma terceira lei. Decorem, isso sempre cai. O direito brasileiro não admite reenvio. Tá? Não admite. Essa é uma questão que vocês têm que decorar. Nem de primeiro grau, nem de segundo grau, não admite. Tá? E o direito imigratório vai cuidar do quê? Da radicação do imigrante. Tem uma doutrinadora de direito privado, vai lá, Maria Helena Diniz, ela já lá no seu comentários à lei de introdução ao Código Civil, ela já percebia. Acho que foi a primeira doutrinadora brasileira que percebeu essa diferença sutil, sem recorrer à doutrina estrangeira, entre o direito migratório e o internacional privado. O direito migratório vai trabalhar com normas constitucionais. Basicamente, você pode inseri-lo cientificamente dentro do direito constitucional ou administrativo. Tá? Vocês vão trabalhar com a Constituição. Esse vai ser o instrumento de trabalho de vocês, Constituição, as leis federais e muitas normas editadas pelo Poder Executivo. Resoluções, portarias. O direito brasileiro ainda não está preparado, ele está começando a sentir já a sua própria falência, porque a imigração vem aumentando, o Brasil está se inserindo no cenário internacional, está se tornando de novo um país interessante em imigração. Lógico que esse movimento não é como americanos, lá são 200... deixa eu ver os últimos dados aqui. O cálculo aí é basicamente assim: 2 nascimentos por segundo nos Estados Unidos, 3 mortes e a cada 13 segundos uma migração internacional, ou seja, saída ou entrada, para trabalhar fora ou para ir trabalhar nos Estados Unidos. É uma coisa louca, assim. O Brasil, eu acredito que vai chegar, porque tem um perfil ideológico, a nossa cultura é aprazível, os estrangeiros eles gostam muito de vir para cá, e não imaginem que os estrangeiros que vêm para cá são pobretões e miseráveis, não. Está vindo gente montar empresa aqui dentro, pessoas muito interessantes, estão vindo os executivos, lógico, para chamada de mão de obra. Essa semana atendi uma imigrante que está... a França está com um problema, você sabe que tem um problema de marroquinos lá, tal, o Sarkozy está perseguindo um pouco os estrangeiros, estão vindo para cá, para o Brasil. No Acre teve Porto Príncipe, né, os imigrantes do terremoto. Então essa atuação está crescendo. Para quem vai para a Defensoria Pública da União, é importante conhecer essa disciplina. Eu imagino que talvez seja a carreira mais interessante para o direito migratório é essa. Enfim, a matéria-prima de vocês é a Constituição, as leis federais, a lei de introdução, o Estatuto do Estrangeiro, né, que é a lei 6.815 de 1980. Existe um projeto tramitando no Congresso, isso é bom vocês acompanharem, é o PL 1664 de 2007, ele é chamado Lei de Imigração. Vocês têm o regulamento do Estatuto não cai, mas para efeitos o decreto 86.715 de 81. Ele vai esmiuçar um pouquinho a lei que é o Estatuto do Estrangeiro. Essa lei, o Estatuto do Estrangeiro, vocês veem, é 1980, né, antes da Constituição. Ela teve alguns artigos testados aí de inconstitucionalidade e passou. Tá? Só que há algumas questões, por exemplo, a teoria da segurança nacional. O Estatuto foi editado numa época de tensão mundial, aí você sabe, né? Rússia, a Guerra Fria. Os Estados Unidos, inclusive, pressionaram os governos sul-americanos a se definir, né? Afinal de contas, que lado que iam ficar. Editaram algumas normas que seriam interpretadas como degradação moral e atentado à segurança dos Estados Unidos, dos países que não se alinhassem.
E os generais aqui tomaram isso como um alerta e resolveram, né, engrossar esse estatuto aí. Então, a confusão entre o controle de polícia, ainda no Brasil, né, a Polícia Federal exerce o controle inicial dos estrangeiros que entram no território nacional, e nem eles mesmos se sentem confortáveis de, depois de distinguir entre um criminoso internacional e um estrangeiro, continuar administrando essa relação. Por quê? Porque existe um processo para concessão de visto, existe, né, o Ministério da Justiça ele vai conceder os vistos, reunião familiar, alguns vistos permanentes importantes. Nem sempre um policial tem sensibilidade para isso, embora eles sejam treinados para esse tipo de... né. Isso eu acho que enriquecer esses processos, né? É preciso contraditório, é preciso... Para uma questão crítica que é a conversão do visto temporário em permanente, né? É o grande cerne da questão. Por quê? Porque pelo estatuto, seguindo a regra do estatuto, você só vai ter vistos permanentes para professores, algumas categorias específicas de interesse de mão de obra do governo brasileiro. Até que ponto isso é legítimo? Tem pessoas muito interessantes que vêm para cá montar empresa, empregam bastante gente e não está previsto no estatuto. Né? Vamos deixar ainda ao executivo essa atribuição de selecionar os imigrantes? Né? Outra norma que é importante para o direito internacional privado é o Código de Bustamante, mas na prova da magistratura ele é muito difícil cair. É interessante a título de estudo, para vocês entenderem como é que funciona o estatuto pessoal, né? O direito brasileiro ele vai seguir nessa linha francesa, vai separar lá. Como é que você... A lei do domicílio, principalmente, que é o principal elemento de conexão, né? Aplica-se a lei do domicílio. Para a radicação, você também vai ter o domicílio como um critério importante para trabalhar nos processos administrativos, né? Que tramitam no Ministério do Trabalho e Emprego e no Ministério da Justiça e na Justiça também. A atuação para o advogado é muito interessante, porque às vezes o deportando recebe uma notificação em 8 dias para deixar o país. Às vezes por uma questão, não renovou o pedido de visto. Como é que o advogado atua nessa seara? Você pode até impetrar um habeas corpus para tentar manter há casos assim. Ou às vezes atuar administrativamente. Existe a doutrina defende, Miguel Florestano, por exemplo, que mesmo nesse prazo exíguo de 8 dias, você pode se defender administrativamente ainda, perante o Ministério da Justiça. Tá? Se for clandestino, o prazo é de 3 dias. Aí complica, né? O tempo é muito exíguo. Até o estrangeiro se tocar que tem direito a um advogado, geralmente ele já está fora do país, né? Daí que ele vai procurar uma tentativa de voltar. E daí tem que recolher a multa, né? Tem uma multa, as multas são bem salgadinhas para reentrada, né? Sempre que o clandestino... Deixa eu explicar a diferença entre o clandestino e o irregular. O estrangeiro clandestino é o indocumentado. Essa é uma diferenciação técnica importante que às vezes cai nas provas aí. O irregular é aquele com visto vencido. Tá? Então sempre se falar no irregular é o estrangeiro com visto vencido, o clandestino sem documentação nenhuma. Como é que a polícia trata dessas questões? Geralmente o clandestino, por exemplo, os que vêm da África nos navios para o Brasil já são repatriados. Eles usam esse termo repatriados, mas eu acho que é equivocado. Para mim é retirada. Mas quando vocês ouvirem o termo repatriação, tomem bastante cuidado. Por quê? Cientificamente, doutrinariamente, repatriação é quando um brasileiro, por exemplo, um nacional nosso, está no exterior e está em condições financeiras impossibilitado de retornar ao país. Isso todas as legislações do mundo, americana, tal, prevê esse tipo de... É um retorno subsidiado pelo governo brasileiro, uma vez na vida. Todos nós temos direito. O consulado, você entra em contato com o consulado vai procurar de todas as maneiras entrar em contato com parentes de você e tal. Se ele não conseguir, ele permite a dotação orçamentária para fazer a repatriação, paga as passagens e tal, e te deixa no território brasileiro. Tá, isso existe em toda... Essa tecnicamente é a repatriação. A retirada é quando vem o estrangeiro para cá, é flagrado, clandestino, indocumentado e é devolvido diretamente às custas do transportador para o país de origem. Tá? Brasileiros também são repatriados aqui com bastante frequência, principalmente mexicanos mais, né? Mexicanos pelo deserto lá, americano e tal. Eles também têm esse instituto, mas a lei americana é mais rigorosa, né? Ela considera crime
Então, eles têm que se sujeitar a processo criminal lá e depois dificilmente vão entrar de novo no país. Uma norma que eu acho que é importante vocês estudarem, ainda tem caído pouco nos concursos da magistratura, mas eu acho que ainda vai ser cobrado com mais frequência, é o Tratado da Amizade Brasil-Portugal, o Decreto 3.927-01 e o Estatuto da Igualdade. Por que esses dois? Porque os dois compõem o regime de reciprocidade entre Portugal e Brasil. Tá? O português goza de certas benesses perante o nosso sistema. Prazo de naturalização, 1 ano, enquanto para cidadãos comuns, na naturalização ordinária, né, estrangeiros, 4 anos. Né? Para aplicar o estatuto, todo mundo pensa, português ele tem direito político de votar. Ele tem direito ou não? Se ele gozar do estatuto, né, ele vai poder, essa é uma defesa doutrinária, ele vai poder votar a cargos munícipes. Porque a Constituição portuguesa, e aí aplicando a reciprocidade, prevê que nas províncias o brasileiro poderia votar. Mas é uma defesa doutrinária. O Estatuto da Igualdade, ele vai prever a atribuição de direitos civis e políticos. Pode o português optar apenas pela atribuição de direitos civis e pleitear esse processo administrativo, como pode também pleitear os direitos políticos. Tá? Os demais estrangeiros vão ter que se naturalizar, né, para adquirir a cidadania. Para quem se interessar um pouco mais pelo direito internacional privado, a Maristela Basso tem uma coleção. Ela é uma professora da USP, uma advogada excelente em direito internacional privado, tem muito conhecimento técnico da matéria, mas aí é para quem quer se aprofundar. É uma coleção de 3 volumes. A parte de legislação, um volume é específico de legislação de direito internacional privado. Então, para quem quiser e tiver condições de adquirir esse manual daí, para separar público de privado também dá. Tá? Da Maristela Basso. O curso de direito internacional privado dela também é muito bom a nível doutrinário. Para o concurso eu não indico. Para o concurso eu vou indicar esse aqui, Floresval de Souza Del Lomo. Tá? É o melhor manual, assim, de direito internacional privado, é o que eu indico para vocês, tanto pela linguagem, como pela objetividade que é necessária para um concurso como o da Magistratura Federal, que é mais dogmático, né? Mais assim, específico, e ele é bem equilibrado, ele não defende nada muito intransigente. Assim. Se vocês comprarem o meu livro, e o dele, vocês vão ter, acho que, um bom apanhado da disciplina de erradicação dos estrangeiros. Aqui é a aplicação, né, da lei estrangeira e aqui da erradicação mesmo dos imigrantes. Esse livro aqui, meu, na verdade, para aqueles que efetivamente vão passar no concurso, vão perceber que vai ser útil na profissão. Hoje, em Curitiba, é a primeira vara que cuida da disciplina dos estrangeiros, mas até pouco tempo não era. Né? E nas varas únicas, o juiz tem que se virar com o criminal e com a disciplina de erradicação. O juiz federal, isso está previsto na Constituição ainda, ele vai ser responsável por aquela audiência que é feita para a entrega do certificado de naturalização. Não pense que isso é só uma burocracia, não. Tem repercussões jurídicas importantes. O Estatuto prevê que é a partir da entrega do certificado que produzem-se os efeitos da naturalização. Tá? Aí, nessa emenda que eu fiz, eu coloquei ali que eu citei, né, essa produção de efeitos do Estatuto, só que a jurisprudência está dando uma retroagida nesses efeitos aí para algumas questões, criminais principalmente. Para, às vezes, a título de excludente, né? Então, para os advogados é importante conhecer. Só fazer mais uma pequena introdução justo filosófica, depois a gente pega aqui as questões tecnicazinhas, assim. O direito migratório, por que ele é importante para a formação, assim, eu acho, de vocês? Nossa, assim, de jurista. Porque ele vai trabalhar com conceitos muito sensíveis da Constituição. Principalmente a soberania e a discricionalidade administrativa, que são 2 temas que o direito administrativo vem aí tentando reformular e não vai conseguir através da doutrina francesa. Não vai conseguir porque o direito francês é dogmático, ele é doutrinário, né? Falta um pouco daquela coisa da cultura de jurisprudência, de decisões judiciais, de precedentes, da justiça do caso concreto. Então, vamos começar pela soberania. Soberania vocês vão ter ali, vocês já devem ter tido na faculdade, Thomas Hobbes, os iluministas, o que eles pretendiam fazer eles desenvolveram a teoria da soberania para
sustentar a independência da igreja para o monarca. Né? Era uma época de exploração, historicamente falando, né, dos territórios americanos aqui. Eu até estou fazendo uma tradução de um juiz que é um pouco responsável pelo direito imigratório norte-americano, Joseph Story, do século passado. Se vocês procurarem na internet, aí vocês vão ter uma biografia legal dele. Eu diria que ele foi o juiz mais importante da corte norte-americana, contemporâneo do Marshall. Ele tem umas decisões muito importantes na área de erradicação tal, de estrangeiros, embora a época seja bastante remota, mas ajudou a consolidar certos precedentes que hoje ajudam os imigrantes. Tá? E a independência das empresas também, é um juiz liberal, de perfil mais conservador. Ele foi responsável pela alcunha, chamar essa disciplina, né, como os Estados Unidos recebeu muitos imigrantes e tal, e se confrontava, né, com essas questões de terras, tal, aquisição de estrangeiros, até os indígenas depois vieram a integrar essa situação. Ele desenvolveu, ele cunhou direito internacional privado. E isso, a doutrina francesa depois foi se embeber na doutrina do Story. O Brasil e os países da América Latina foram buscar na França, ao invés de buscar na fonte. Cerca de 12 anos, mais ou menos, depois que o Story cunhou essa disciplina, direito internacional privado, ele lançou um clássico do direito, que para quem conseguir entender inglês aí vale a pena ler, Conflicts of Law, tá? Que é o direito internacional privado, é o conflito de leis. Os Estados Unidos, vocês sabem, lá os estados também têm uma autonomia legislativa maior. Então eles, desde cedo, se acostumaram com esses conflitos de lei interno, não só internacional, a nível internacional, mas a nível estadual. Então eles precisavam resolver, eles precisavam de critérios para resolver esses conflitos de leis, né, qual que ia prevalecer. Então o conflito de leis é uma disciplina muito importante, que integra os cursos jurídicos nos Estados Unidos. O direito migratório acabou sobrando, né? Veio depois. Ele mesmo, por sugestão de um jurista inglês, Dixie, acabou voltando atrás, né? Aboliu logo nesses 12 anos aí das primeiras obras, aboliu esse termo direito internacional privado e instituiu conflito de leis, ou conflito de normas para nós hoje, né? E o direito migratório foi se desenvolvendo na rebarba. Immigration Law, Immigration Law, Immigration Law. Hoje constitui, a maioria das universidades americanas tem essa disciplina de erradicação do estrangeiro, para eles é muito importante. Alguns critérios interpretativos, eu acho que eu vou citar um que dá tempo. No âmbito do Mercosul, depois vocês me deram e-mail, eu não anotei o número desses decretos, mas no meu livro vocês vão encontrar essa defesa. Existe um princípio chamado princípio da norma mais favorável, que é um elemento de conexão. Então, quando vocês estiverem se deparando com estrangeiros no âmbito do Mercosul, e é preciso tomar cuidado também, não só do Mercosul, mas a Venezuela e acho que Bolívia, né? Que são países que alguns tratados estão sendo assinados, multilaterais, fazem jus a aplicação desse princípio. Então, você pode analisar a legislação estrangeira para ver o tratamento mais benéfico, para aplicar na erradicação aqui. É interessante. Lógico que isso é um mundo bem à parte da nossa realidade, mas começa hoje, né? Tem um livrinho que eu acho que vocês já tiveram contato, do Vladimir, como coordenador do Vladimir Paz de Freitas, né, que era, não sei se está dando aula aqui, professor, Comentários ao Estatuto do Estrangeiro e Opção de Nacionalidade. Está bem difícil de achar esse livro, as edições estão esgotadas, e a última é de 2006, está muito desatualizado. Bit Walter Steiner, ele trabalha com consulados, é um advogado também, ele é o que tem a linguagem mais difícil, assim, para quem não gosta muito de ler livros com uma linguagem mais técnica, assim, né, apurada, não recomendo, mas é um livro excelente de direito internacional privado. E o Edson Ricardo Salem, ele tem um livrinho, esse também é bom para vocês adquirirem para concurso, pequenininho, esses de bolso, o coordenador é o Capes, o promotor lá de Justiça de São Paulo, é bem bacaninha para o concurso da magistratura, bem simples de ler e tal, bem resumidinho. Vamos voltar um pouquinho aqui nas distinções entre direito privado e público, que é importante para vocês. Vocês têm lá o juiz do Estado, né? O juiz e o juiz federal.
Conseguem delimitar um pouco as diferenças políticas dessas autoridades? Vejam, o juiz do Estado, ele vai tratar de uma relação privada, né? Então, na medida do possível, ele vai tratar do princípio da igualdade, né? Ele vai tentar restabelecer essa distinção entre particulares, né? Essa é uma atividade que vem desde Roma, por isso que ela já é bem conhecida da doutrina. O direito público ele vai nascer bem depois, para tentar exercer o controle da política, né? Dos políticos aí, do Estado que estava abolindo direitos individuais, garantias individuais do cidadão. Então, basicamente, o papel político do juiz federal é exercer uma mediação entre um cidadão e o Estado. Nessa relação, vocês podem imaginar que há um certo desequilíbrio por conta da legislação, né? Existem benefícios para o Estado, prazos em dobro, processuais, etc, etc, etc. Então o juiz tem que ter o juiz federal, principalmente, ele tem que ter, não imaginem que a dogmática vai trazer suficiência para vocês resolverem nem 30% dos casos que aparecem na Justiça Federal com satisfatoriedade. Vocês têm que ter conhecimento de política, tem que estudar história, tem que tentar preencher esse conteúdo de vocês para, na hora de aplicar o direito, porque a parte dogmática vocês, com o estudo, vão chegar lá. Esse estudo político tal que demora um pouco mais, vocês fazerem essa estruturação. E para vocês articularem a linguagem jurídica com eficiência, com qualidade, para resolver esses processos importantes, probidade administrativa, licitações, né, procedimentos de controle popular, né, às vezes ações populares, né, tem na Justiça Federal também bastante, ações civis públicas do Ministério Público, de interesse coletivo, às vezes envolvendo aspectos criminais, né. Então, por isso essa literatura, tudo que vocês puderem ler de filosofia, tá? Tome cuidado, porque a literatura indicada nas universidades, ela segue um certo perfil. Eu diria menos conservador, mais liberal e marxista, tal. Procurem ler a oposição, o contrassenso, para formar esse contraditório. Tá? De todas as ideologias tem coisas boas e coisas que são... Então, para vocês conseguirem, tem que tentar ler de tudo. O direito migratório, ele vai se afastar, não sei se alguém aqui já leu Miguel Reale, mas ele é o maior jurista que o Brasil teve nos últimos, talvez, desde Rui Barbosa. E ele é muito, muito desconhecido. Aqui em São Paulo ele é muito usado tal ainda. Ele é visto como um privatista, mas não, ele é um gênio. Ele, inclusive, já afastou a teoria do direito subjetivo há muito tempo atrás. A gente ainda está engolindo isso com um pouco de farofa, assim. Tá? Para o desenvolvimento do direito migratório, não é suficiente a questão do direito subjetivo. Ele desenvolve a questão de situações jurídicas subjetivas. Se vocês pesquisarem lá, acho que na internet tem alguma coisa dele. Ele foi o fundador do Instituto de Filosofia brasileiro, né? Tem alguns artigos bem interessantes dele até a época do óbito dele. Escreveu até bem próximo da morte. Então, o que seriam essas situações jurídicas subjetivas? O ser humano ele tem pretensões sociológicas. A gente vive a sociedade não por causa das leis ou por causa das pretensões que estão nas leis, embora às vezes a gente veja que existe uma pretensão já positivada na lei e vá pretendê-la, né? Esse conceito de pretensão processual é isso. Então, esse conceito aqui, digamos, é uma transmutação para o direito administrativo, situações jurídicas subjetivas. Você tem uma pretensão sociológica, se houver uma correspondência, né, ela não precisa ser exata, os senhores sabem que é impossível a legislação prever, esmiuçar todas as pretensões da sociedade, né? A sociedade, os fatos são muito mais complexos e mais importantes do que o direito. Recomendo para vocês uma leitura sobre tópica, tá? Dentro da filosofia do direito. Procurem lá, tópica. A Vieweg, tem alguns autores aí. O que é? Tem alguns autores aí que desenvolveram, não é direito alternativo, nada disso. Eles tentam esmiuçar por que os fatos são importantes para o direito e, às vezes, não obstante você ver que não existe essa correspondência, essa subsunção perfeita na legislação, há ainda a possibilidade de você integrar essa norma. Então, procurem por tópico que vocês vão encontrar a resposta.
para o direito migratório e para o direito nacional privado é importante essa distinção. Diferença entre residência e domicílio. O domicílio se diferencia da residência pelo elemento subjetivo, a intenção de residir. Tá? O indivíduo pode ter inúmeras residências. Residência é um imóvel. Cada legislação, a legislação civil, ela presume, de regra, um domicílio para resolver determinada situação concreta. O domicílio tributário, você sabe, na declaração do imposto de renda, lá você elege o seu domicílio tributário e tal. E ainda assim, o leão ainda tem alguns critérios para resolver a ausência desse domicílio que você declarou lá. A legislação civil tem também seu critério para definir o domicílio, a legislação penal. E existe no Código Civil o domicílio necessário. Tá? Isso sempre cai também, adoram perguntar. Artigo 76, parágrafo único do Código Civil. Decorem esse artigo porque cai a torto e a direito. O domicílio do incapaz é o do representante ou assistente. Do servidor público, o lugar em que exerce permanentemente suas funções. Do militar, onde servir, ou sendo da marinha ou da aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Do marítimo, onde estiver matriculado o navio, e do preso, onde cumpre a sentença. Tá? Se quiser anotar um conceito de domicílio, tem na ementa, mas alguns conceitos de direito comparado. Lugar onde tem o assento principal de seus negócios e interesses. Esse é o conceito do Código Civil chileno, artigo 27. Permanent home, direito inglês. E o nosso conceito é local onde a pessoa se estabelece com ânimo definitivo. Tá? Artigo 70 a 78, a lei do Código Civil, se encontra a disciplina do domicílio. Um conceito de residência do direito norte-americano, residence, the place of general abode without regard to intent, ou lugar de estadia habitual, percebam a construção do conceito, sem levar em conta a intenção. A residência é importante para o nosso direito? É também. Alguns processos migratórios, eles vão levar em conta, por exemplo, a naturalização extraordinária. 15 anos, né? De domicílio de fato ou residência. Não precisa da permanência anterior, que é o processo administrativo para a concessão da permanência. Não. É um entendimento já consolidado pela jurisprudência federal. Pode ser até clandestino. Se a pessoa ficar 15 anos aqui, ela tem direito de se naturalizar brasileira. Tá? Desde que, eventualmente, não caia nos impedimentos para expulsão ou extradição, tenha cometido crime e tal. Né? É evidente que o juiz vai observar isso. Os demais processos de naturalização, ordinária, especial e a naturalização provisória, que é do estrangeiro que entra até 5 anos de idade no Brasil e depois exerce a chamada opção de nacionalidade, que todo mundo já ouviu falar, mas pouca gente vê, né? Tramitando na justiça, existe ainda esse processo, embora ele tenha caído em desuso, porque houve uma reforma recente do direito brasileiro para resolver a situação desses apátridas. Porque o que acontecia? Os senhores sabem que o critério para definir a nacionalidade brasileira é o jus soli, principalmente. Né? Nasceu no Brasil, desde que de pais brasileiros, desde que os pais não exerçam serviço, não sejam agentes do Estado estrangeiro, é um critério de definição da nacionalidade. O que acontecia? Brasileiros nascidos no estrangeiro, em países que adotam o jus sanguinis. Como é que ia resolver a situação deles? Eles tinham que retornar ao Brasil e exercer residência aqui. Assim era o texto que foi reformado da Constituição. Essa emenda retornou ao texto original para resolver essa questão. Então, hoje, o estrangeiro que nasce lá no estrangeiro simplesmente vai no consulado, não precisa vir para o Brasil e exercer a opção de nacionalidade. Eu cheguei a fazer uma liminar uma vez, um casal uruguaio que veio com o bebê, precisava urgente da opção de nacionalidade para sair do Brasil e tal, porque precisava comprovar a residência da criança aqui para requerer processo administrativo em outro país. Então, deferimos a liminar, não existia a tipificação legal no direito brasileiro. Existe lá, o Estatuto prevê, chama de naturalização provisória, mas a opção é feita depois da maioridade. Como é que faz quando não tem a maioridade? Então, deferimos a liminar ainda com a criança menor para poder sair do país, e exercer sua pretensão lá.
aspecto histórico aí, o Brasil foi formado, aquela coisa clássica, brancos, índios e negros. Então, tem essa discussão de cotas, tal, independente de ser favorável ou não. Eu descobri uma coisa interessante. Quando fui fazer a pesquisa de legislação, tem um atlas da Maria Bazanese de legislação paulista sobre imigração. Na época, ainda as províncias exerciam essa competência de legislação imigratória. E teve uma lei, se quiserem anota aí de curiosidade. Sabem que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravatura, né? Lei Áurea 3.353, em 1888. Antes veio a Lei dos Sexagenários, 1881, e a Lei do Ventre Livre, 1871. Vejam a sanha do nosso leão. Lei 19 de 1885. Prevê um imposto sobre os escravos alforriados para reversão ao fundo de emancipação. Na prática, o que aconteceu? Os escravos se tornaram mão de obra cara. Já a imigração branca já estava acontecendo. Então, os negros se tornaram uma mão de obra... Os colonos, os senhores de terra, não queriam os negros porque a Inglaterra estava pressionando. A alforria já estava apressando navios portugueses aqui na costa. E com esse imposto eles se tornaram muito caros, não conseguiram emprego, não conseguiram se inserir na sociedade. Que era até uma sociedade pujante já na época, devido à abertura dos portos, tal. O Brasil já estava se desenvolvendo, já tinha uma classe aí economicamente ativa, necessária de mão de obra, tal. Então tem essas pequenas peculiaridades que às vezes a gente olha com certo preconceito, mas é preciso ter, né? Anotem aí, decreto 3.720 de 01. Esse decreto prevê, regulamenta o regime de segurança nos aeroportos, depois do 11 de setembro, aqui no Brasil. Tá? Então, foi editado logo depois, aí, né? No Brasil, no mundo inteiro houve essa restrição imigratória, principalmente nos Estados Unidos. O governo brasileiro aplicou a retorção. Retorção é um instituto de direito imigratório. É a aplicação imediata de tratamento de reciprocidade ao regime de vistos. Os Estados Unidos restringiu os vistos a brasileiros e o governo brasileiro achou que isso era um bom negócio, fazer o mesmo aqui. Resultado é que no primeiro censo que teve de turismo no Rio de Janeiro foi absurdo, assim, a queda de turistas americanos no Rio de Janeiro. Então, nós temos, no exercício da função política, vocês têm que perceber também certa razoabilidade nessas questões, né? E quem somos nós, né? Nosso país recebe turistas, então, sensibilidade. Sistema Nacional de Procurados e Impedidos. Vocês, como juízes federais, vão trabalhar com esse sistema, que é um sistema de controle de tráfico das pessoas físicas, aí, dos estrangeiros, com antecedentes criminais, com condenação transitada de julgado ou com aviso na Interpol, etc. Então, existe esse sistema, até os tribunais de justiça entraram em convênio recente, o juiz federal tem acesso a esse sistema para verificar controle de antecedentes, etc. Tem uma questão jurisprudencial que é meio polêmica, aí divergem os advogados, os procuradores e os juízes. Se precisaria, o estrangeiro que está dentro, não tem sentença transitada de julgado, querendo voltar ao seu país de origem, precisaria assinar autorização, uma declaração dizendo que vai retornar ao território brasileiro. Esse tipo de exigência. A Justiça Federal tem sido, ora, pendendo a necessidade dessa declaração, ora não, permitindo que o estrangeiro transite livremente. Vai da interpretação, né? Se a pessoa está saindo do território, ela está sendo foragida ou não. Difícil, né? Essa teoria da soberania, voltando um pouco, fundada aí pelos iluministas, para separar o papado do Estado, ela, da teoria política, foi para o direito através de um jurista inglês chamado John Austin. Tá? Província da Jurisprudência Determinada. Essa também é uma obra clássica que é indicada em todas as universidades do mundo, menos na nossa. Tem que ler. Né? Lógico, é inglês, né? Mas por que é importante? Porque ele traz a primeira conceituação de soberania. O que é a soberania jurídica? O que significa soberania? Nos pareceres que a gente vê de processos administrativos estrangeiros, às vezes a pessoa está no primeiro ano de direito, segundo e tal, coloca lá, é soberania do Estado brasileiro, ponto. Esse é o fundamento. Isso é fundamento? Não é. Não é. O Estado brasileiro é soberano, sim, isso é uma coisa.
Até que ponto você vai usar a soberania do Estado brasileiro contra um cidadão que goza de direitos no plano internacional e até no plano do direito interno por força de tratados internacionais recepcionados? Né? Direitos humanos, acho que todo mundo concorda que ele tem. Os direitos civis são garantidos pela própria Constituição brasileira, mesmo sendo estrangeiro. Então, direito à vida, né, vai ter direito a habeas corpus, as medidas processuais, blá, 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 blá. A questão começa a encrespar nos direitos de segunda, terceira geração. Né, direito trabalhista. É legítimo que o Estado brasileiro também defenda o seu mercado interno de trabalho, afinal de contas ele, de certa forma, investe em alguns cidadãos. Né, a mão de obra qualificada e tal. Então, essa restrição é legítima nos Estados de Direito também. Então, alguns dos critérios para o Ministério do Trabalho e Emprego deferir a residência de estrangeiros no país vocês vão ver lá, se lerem o Estatuto do Estrangeiro, tem lá os critérios políticos para o Ministério da Justiça deferir os vistos permanentes ou vistos temporários de trabalho. Mão de obra qualificada, né, que não exista no território nacional, ou que o governo brasileiro queira absorver, né, cientistas, professores, né, aquelas categorias típicas. É importante vocês anotarem aí, o Conselho Nacional de Imigração, ele integra, compõe o Ministério do Trabalho e Emprego. E ele exerce um certo poder normativo, são resoluções normativas que regulamentam os vistos, os previstos no Estatuto do Estrangeiro e alguns outros. Por exemplo, um que não está previsto no Estatuto, união estável, até homossexual. A jurisprudência já tem deferido esses vistos permanentes para estrangeiros em regime de comunhão com brasileiros. Então, é uma disciplina complexa essa de imigração, porque realmente vocês vão ter que tentar captar toda essa legislação esparsa e para o juiz também o exercício é bem complicado. Tá? Às vezes, né, fazer essa mediação do interesse político do governo com o interesse de uma pessoa. Porque às vezes já tem família aqui. Né? Aí fica até mais fácil. Tem o visto da reunião familiar, mas às vezes a reunião familiar, ela, por exemplo, para a prima não dá certo. Ela tenta evitar que a pessoa fique sozinha no exterior, viúvas e tal, mas então são questões interpretativas aí e tal, e é nesses limites que o advogado, o juiz e o procurador vão atuar. Então é difícil. A classificação dos vistos, se vocês puderem baixar pela internet, também está no manual consular, tá? Que é dirigido aos cônsules, ao pessoal diplomático brasileiro. Existe uma certa diferenciação. No meu livro eu tentei fazer a correlação dos códigos, Viper, tal, visto permanente, com as resoluções. Esse manual consular é interessante conhecer. E daí tem ainda algumas portarias do MJ, tá? Eu cito algumas aí importantes. Então, basicamente, quais são as espécies de visto aí que a gente tem? O visto de entrada, que é deferido pelo consulado ainda no estrangeiro, né, para os estrangeiros que pretendem vir ao Brasil. A doutrina se posiciona que não há necessidade de fundamentar a concessão desse visto, porque seria uma atribuição política do governo brasileiro. Lá, o nosso saudoso Eli Lopes Meirelles dizia que o visto é um ato administrativo vinculado à lei. Se é um ato vinculado à lei, se aponta o dispositivo. Onde está isso? Existe dispositivo? Não tem, né? Então, qual seria o caminho? Fundamentação. Constituição. O que acontece? Lógico, o estrangeiro está lá com pressa, o governo brasileiro também não está muito interessado em fazer um parecer, não existe assessoria jurídica, às vezes, no consulado, alguns têm. Até por força da convenção, se vocês consultarem lá a Convenção de Viena, as duas convenções de relações diplomáticas e consulares, vocês vão perceber que o cônsul deve fazer a defesa jurídica dos seus nacionais. Então, cônsuls brasileiros no exterior têm obrigação legal de fazer essa defesa jurídica. Se ele não é advogado, ele tem que contratar um. O que acontece? Às vezes tem presos que o consulado desconhece em território estrangeiro. Aqui, em Curitiba mesmo, aqui na região metropolitana, tem paraguaios que não estão contabilizados pelo governo paraguaio. E estão sofrendo lá abuso de todo tipo e tal. Difícil esse combate aí. Então, existe também a figura da matrícula consular, que é muito desconhecida dos estrangeiros que estão lá fora. É um cadastro que é feito, você ganha uma carteirinha e tal. O governo australiano tem também. O estrangeiro brasileiro que estiver lá fora, é importante que ele faça essa matrícula consular. Quem vocês conhecerem, recomendem. Porque se acontecer alguma coisa com o estrangeiro, o consulado fica sabendo.
né, pelo número e tal. Os hospitais, eles anotam nos prontuários esse número da carteira e já comunicam com o consulado direto se acontecer um acidente e tal. Então é importante esse conhecimento. E o controle estatístico é feito através da matrícula consular. Por isso ele é tão deficiente no mundo inteiro. Por isso que a gente não sabe exatamente quantos estrangeiros tem no Brasil. A maioria é clandestina e eu desconfio. Pelos dados das associações, por exemplo, de São Paulo, algumas associações aí de árabes islâmicos, é interessante, mas eles contabilizam mais nacionais aqui no Brasil do que no país deles. Se vocês forem para São Paulo, se derem uma olhada na rua, vocês vão ver o tanto de imigrante que tem muita gente. O governo brasileiro concedeu anistia migratória, é um instituto também de direito migratório interessante. Aí sim, conveniência política. A cada entre-mandado de presidentes, o governo brasileiro tem o costume de dar anistia migratória, que permite a residência, né, sem tantas exigências como a legislação convencional. Tá? O governo Lula deu uma anistia migratória há pouco tempo atrás, foram contabilizados 50 a 60 mil estrangeiros. Só que a grande maioria, a publicidade não foi ostensiva, a grande maioria ficou a ver navios. Então hoje eles vêm daí, e a gente tenta até, tem algumas teses interessantes saindo aí, sobre essa falta de publicidade aí da anistia. Vamos lá, o visto de trânsito, a estadia de 10 dias com apenas uma entrada, isso está previsto no estatuto, tranquilo. O visto de turista, esse é importante vocês decorarem, que já vinha algumas questões. 90 dias mais 90 de estadia. Tá? Esses documentos de viagem são passaporte, laissez-passer, que é deixe passar, é um documento pouco usado, assim, mais para os diplomatas, às vezes quando estão em missão, autorização de viagem e tal. O passaporte brasileiro já é um dos mais seguros do mundo, né? Tem lá sistema de segurança, etc. Na Justiça Federal vocês vão se deparar com ação de busca e apreensão de passaporte para evitar que o estrangeiro saia, né? Movidos aí pela Procuradoria da República. O documento pertence à União, não pertence ao estrangeiro. Está expresso lá no Estatuto do Estrangeiro. São documentos oficiais que a pessoa porta a posse do documento, mas não detém a propriedade. Então é possível essas medidas cautelares contra o passaporte. E se não fosse de outro modo, não teria como controlar, né, o livre trânsito. Daí tem o visto de cortesia, que é esse que o Lula deveria ter. E o oficial, né, a cortesia é autoridades administrativas ou políticas, 90 dias de prazo. O visto oficial para pessoal diplomático, validade de 2 anos, e o visto diplomático essencialmente para diplomatas, né? Jamais para autoridades administrativas. A gente quase não vê isso no Brasil. Então, visto temporário, 90 dias, aí sim as resoluções do CNIG vão regulamentar esses vistos. Para negócios, artista, desportista, missão religiosa, o prazo para missão religiosa é muito curto, às vezes a gente se depara com missionários que vêm aqui. Eu estou atendendo uma inglesa, por exemplo. Às vezes fica pensando, né, missionário existe ainda. Ela não tem muito dinheiro, não é pessoa rica, não. Veio para o Brasil, trabalha com crianças com câncer aqui em Curitiba. E todo ano ela tem que renovar o visto de missionário. Não consegue o visto permanente, tem muita dificuldade de conseguir. Então, é uma atuação interessante aí. Vistos para correspondentes internacionais, né, os meios de comunicação, os jornalistas têm que se movimentar, né, internacionalmente, então existe um visto específico, todas as legislações têm esse visto para correspondentes. Visto para estudantes, os intercambistas, tal, vão estar regulados lá. E o visto para tratamento de saúde, esse é interessante também, o governo brasileiro regulamentou há pouco tempo. Só que o problema é o seguinte, não é uma resolução normativa, é recomendada. Se vocês forem fazer uma distinção técnica entre poder normativo da administração e um mero ato recomendatório, vai ser complicado. Porque o que acontece? Quem que vem buscar esse visto de tratamento de saúde? Geralmente são pessoas até que têm um certo padrão econômico, só que os tratamentos no primeiro mundo, né, nos Estados Unidos, são bem mais caros. Mas a medicina brasileira é reconhecida por algumas competências, principalmente cirurgia plástica e tal. Eles vêm fazer isso aqui no Brasil. E precisam desse visto, então essa é uma possibilidade. Vai cair na Justiça. A Justiça Federal já se deparou com esses casos aí. Porque o Ministério não concede, é muito exigente, então... Bom, nessa ementa aí, para quem não chegou depois,
direitoimigratório01blogspot.com. Vão ter aí alguns conceitos técnicos que se podem decorar. Além daqueles critérios constitucionais, é preciso discutir o quê? Adoção internacional. É um critério para conceder a nacionalidade originária ou não? Eu defendo que é. Se você for lá no ECA, você vai ver lá que... Qual que é a diferença? Se a nacionalidade for originária, dispensa o procedimento de naturalização. Se não for, vai precisar ainda naturalizar a criança, né? É um vínculo de atribuição de nacionalidade, já que o parentesco é constituído em sentença e permite a inscrição da filiação no ofício de registro civil, artigos 23.1, 26.1c do decreto 3087/2000 e o artigo 47, parágrafos 1º e 2º do ECA. Tá? Bom, gente, as espécies de naturalização, tem alguns exercicinhos ali que vocês podem fazer. Tem mais um livrinho aqui que eu queria sugerir para vocês. Vamos passar. Esse aqui é um livro americano, um resumo da legislação de imigração. Tá? Só para vocês verem assim, mais ou menos como é que é lá. Esse aqui é um livro que eu gostaria de sugerir para a formação pessoal de vocês. É um médico argentino e estudioso aí da psicologia, psiquiatria. É legal para vocês crescerem como pessoas, assim. Esse aqui é o da dialética. Eu vou deixar ali, acho que para xerox, se não infringir direitos autorais. E esse aqui eu vou sortear para quem, se alguém puder organizar um sorteio aí, a gente já faz isso. Só mais uma notícia para vocês. Essa aqui é a revista da OAB americana. O que os Estados Unidos estão discutindo? Olha que interessante. Você sabe que houve a invasão da Líbia lá, né? Eles estão discutindo até que ponto o Obama poderia ter cometido um ato que arrisca provocar uma guerra sem autorização do Congresso norte-americano. Tem juristas que estão defendendo essa possibilidade. O Obama se defende dizendo que a resolução do Conselho de Segurança é suficiente. Né? A minha sugestão é que vocês não sigam esse caminho dos internacionalistas. Por quê? Vocês vão ver na teoria do poder constituinte, procurem também na internet, Abade Cias, era um frei da Igreja Católica. Ele desenvolveu o conceito de poder constituinte originário. Tá? Ele nasce nas sociedades. E existem diferenças entre as sociedades que têm que ser preservadas. Né? Essa ordem mundial tal, que pretende unificar tudo, legislação interna, já foi vencida no plano da discussão jurídica. Lembro lá do Kelsen, monista, né? Dizendo que era uma coisa. Já foi vencida, tanto que a gente precisa do sistema de recepção, que são as constituições. O que é a Constituição? É a outorga de poder que nós, população, do povo, fazemos aos governos. Por mais que tentem nos desenganar dessa ideia, é ela que deve prevalecer. Por mais que seja difícil exercer, e acho que a internet ainda é um temor entre os políticos aí, principalmente aqueles que não exercem a política com ética, né? Mas a internet já tem alguns artigos interessantes aí, de democracia direta, exercício de plebiscito, né? De aumentar a participação popular através da internet, né? É bem interessante. Então, o poder constituinte, ele guarda certas características, né? Não pode ser abolido. Nasce da sociedade local. A ordem jurídica é legitimada por nós, constantemente. Então, por isso que a descentralização administrativa de órgãos também é interessante. Distribuição do poder. Jamais... A gente sabe aí na história o que aconteceu com monarquias, com a concentração muito excessiva dentro de uma pessoa ou de uma instituição, de um parlamento. Então, nós, como cidadãos, temos o poder. A gente tem que saber exercê-lo antes de virar juiz, de nos investir dessas funções políticas. E vou dizer para vocês, onde a gente não exerce, onde a gente deixa a coisa omissa, a corrupção impera. Obrigado.